Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui da V12 Educação Financeira com Christian Benito. Primeiramente, obrigado pela visita. E vamos lá agora falar sobre os tipos de investimento, tentando separar eles em categorias. E aqui vamos fazer uma brincadeirinha. Vaca ou cavalo, onde a vaca leiteira são investimentos focados em renda passiva e o cavalo de corrida são os investimentos focados em growth, crescimento ou rentabilidade. Você quer os dois, corretamente? Eu também quero. Eu quero ter um investimento que tenha alta rentabilidade e que também tenha uma ótima capacidade de geração de renda passiva, que aqui a gente vai chamar de o leitinho da vaca. Porém, como diria o padre Quevedo, isto não existe. Vamos lá. Por quê? Vaca não corre e cavalo não dá leite. Você vai ter que escolher a sua carteira. Ou ela vai ser uma carteira com forte geração de renda passiva, mas você não pode esperar grandes crescimentos de patrimônio se a sua carteira for focada em renda passiva. Ou, caso você queira focar em crescimento, ok? Você não vai poder esperar muitos dividendos, porque isso não combina. Os tipos de investimentos são diferentes. Obviamente, a grande maioria fica aqui no meio, né? Eu não quero uma carteira 100% focada em renda passiva, nem quero uma carteira 100% focada em crescimento. Eu quero um pouquinho dos dois, que é o mais correto. Só que existem algumas situações na vida, e eu vou explicar aqui no vídeo a minha percepção sobre isso, que sim, nós devemos ter uma carteira totalmente focada em renda passiva, ok? Que é o leitinho da vaca, e talvez em alguns momentos da nossa vida, talvez até seja possível a gente focar somente em crescimento e ignorar a renda passiva neste momento. Tá bom? Então, tá aqui a brincadeira, espero que vocês gostem. Vaca não corre e cavalo não dá leite. Não adianta tirar leite de cavalo e nem adianta fazer com que vaca corra. Não tem jeito. Vaca leiteira. Os investimentos focados em renda passiva. Tá aqui, ó. Beleza? Potencial de crescimento limitado. Não adianta. Se você comprar fundo imobiliário, comprar tesouro direto atrelado, que paga cupom semestral, ainda mais com a subida de taxa de juros, etc., não vai subir seu patrimônio, não adianta. Você precisa entender isso para não ficar reclamando consigo mesmo, ou com seu assessor, ou com seja lá quem for. Pô, minha carteira não cresce. Mas se você fez uma carteira focada em renda passiva, você não pode exigir crescimento. Ah, Cris, você está falando besteira. A minha carteira cresce pra caramba e ainda tem alta geração de renda passiva. Parabéns para você, tá? Porém, uma carteira focada em renda passiva tem a menor volatilidade, ou seja, a gente não espera que ativos focados em renda passiva tenham muita notícia na internet e que as cotas despenquem e aconteça alguma coisa. Não. Você tem mais previsibilidade, é uma carteira mais calma, né? Vaca é um animal mais calmo que cavalo. O resultado esperado é com menor esforço, ou seja, se você quer uma carteira, se você quer dividendos e etc., quando você monta a sua carteira focada, você consegue o resultado que você planejou com menos esforço, porque vocês vão ver na carteira focada em crescimento, para você conseguir um crescimento é bem mais complicado, tá? Demanda mais esforço. Permite atingir a liberdade financeira? Sim. É só você comprar uma quantidade suficiente de ativos geradores de renda, aonde a produção de dividendos seja igual ou superior à sua necessidade, você atinge a renda passiva, tá? Foi o meu caso. Libera o seu tempo para curtir a vida. Tomar conta de vaca é diferente de tomar conta de cavalo. As vacas ficam ali no pasto comendo graminha e só fica só olhando, tá? Você pode sair, ir lá na cidade, comer um sanduba e voltar. Cavalo não. Já é bem diferente, um pouquinho mais complicado os investimentos de growth. Growth é crescimento em inglês. Elimina o estresse dos investimentos. Quem tem uma carteira focada em renda passiva não precisa abrir toda hora o home broker porque não tem tanta volatilidade. Não são ativos que vão te deixar desesperado toda hora. Você não está arriscando, não é gambling, aposta. Não é. Você tem menos estresse. Porém, a grande maioria das pessoas fica aqui, ó. Eu quero crescer, eu faço investimento para crescer meu dinheiro. Tudo bem, talvez em algumas fases da vida isso faça sentido. Talvez em outras fases da vida, não. Eu não procuro crescimento hoje em dia porque minha carteira é totalmente focada em geração de renda passiva. Porque a renda passiva libera o meu tempo para eu curtir a vida e tira o estresse do investimento. Gente, eu quero estresse? Não. Eu não quero estresse. Eu quero tempo para curtir a vida? Quero. Então, para mim, hoje, a minha carteira é focada em renda passiva.
Vamos lá, os cavalos de corrida, né? Investimentos focados em crescimento. Não, eu não quero renda passiva agora, estou no começo da minha vida profissional, minha vida particular, não estou preocupado com renda passiva agora não. Vamos focar a carteira em crescimento. Quero ver meu dinheiro crescer, quero ganhar 200% do CDI. Vamos lá. Tem potencial de crescimento ilimitado. Pô, imagina, o cara que colocou todo o dinheiro dele na Nvidia. Triplicou o dinheiro nos últimos 3 anos. E aquele cara que colocou todo o dinheiro dele em Magazine Luiza? Perdeu tudo. Ué, potencial de crescimento e de perda, poderia ter colocado ali também, ilimitado. Tá? Faz parte do jogo. Né? No pain, no gain. Né? Não adianta. No tiki, no washi. Não adianta. Se você quer autocrescimento, tem que estar preparado psicologicamente, que se der errado você vai perder tudo. A volatilidade é gigantesca, o sobe e desce é frenético e previsibilidade muito baixa. O resultado que você espera, se você colocar um target alto, eu quero fazer 15% ao ano, eu quero fazer 20% ao ano, eu quero fazer 150% do CDI, se prepara para estudar pra caramba e ficar com a tela, com o nariz grudado na tela do computador, tá? Vai ter que estudar muito e encontrar oportunidades no meio do caminho, sair quando a oportunidade tiver atingido o que você acreditou que seria um valor máximo, etc. Super complicado, super complexo. Permite atingir a independência financeira também, lógico, com alto patrimônio você consegue fazer retiradas da rentabilidade, né? Vende os seus ativos, mas no final do mês continua com a mesma coisa, porque se o seu crescimento de rentabilidade for maior do que a sua velocidade de saque, você também consegue viver de rentabilidade. Tá? É uma falácia, é uma mentira falar que somente é possível viver de renda passiva. É possível viver de rentabilidade também, tá? Mas infinitamente mais difícil, mais complexo. Precisa de acompanhamento constante, né? Não adianta, cavalo corre para frente, para o lado, sai voando, você tem que tomar muito cuidado com investimentos focados em crescimento, porque do dia para a noite chega uma notícia, pum, despenca 30%, você não sabe o que você faz, vou esperar subir, cai mais 30%, 60%, beleza, bum, já era. Magazine Luiza, Casas Bahia, Pets e etc. Tá? Vários outros casos que nós temos aí. Um risco e o retorno elevado, ou seja, o seu stress está sempre on, tá? Uma carteira ou ativos focados em crescimento, o estresse está sempre ligado, porque toda hora vem alguma notícia. Tá bom? Esse é o conceito. Tá? Então vamos lá, olhando a matriz de investimento. Tesouro Direto tem potencial de geração de renda passiva? Tem, os cupons, e tem o crescimento também. Tá? Porque ela não paga 100% do cupom, ela paga metade de um cupom, da metade ela cresce. Então temos as duas componentes nos tesouros que pagam cupom semestral. Tá? Tem o Tesouro Selic, que é somente cavalo, não tem vaca. Os fundos imobiliários, 100% focado em renda passiva. Uma grande dúvida aqui se existe fundo imobiliário com foco em crescimento. Não tem, no meu ponto de vista. Ações, temos as duas componentes, aí vai depender da ação, a gente vai entrar no detalhe aqui. Existem ações, empresas focadas na geração de renda passiva, por serem muito estáveis, e tem empresas que o foco é crescer, então ela é considerada também uma empresa cavalo, uma empresa de corrida. Ações americanas, mesma coisa, com as duas componentes. E criptomoeda, estou ignorando aqui stakes, earn e etc., porque criptomoeda basicamente são investimentos focados em crescimento, e seja o que Deus quiser. Ou seja, quase todos os tipos de investimento possuem a opção de escolher entre ativos de alta geração de renda passiva, vacas leiteiras, ou ativos de alto crescimento, cavalos de corrida. Analisando um a um, bem rapidamente, Tesouro Direto, a renda passiva dele é chamada cupom semestral, como o próprio título já diz, rende cupom semestralmente. Nós temos aqui no Tesouro Direto 3 tipos de título, o Tesouro Prefixado com cupom, que gera renda passiva, o Tesouro IPCA Plus com cupom, que gera renda passiva, e temos o melhor investimento do Brasil, e eu não vou discutir com ninguém, porque essa é uma verdade verdadeira para mim, que é o Tesouro Selic, que não gera renda passiva, mas é um excelente investimento. Eu coloquei aqui um selinho de cavalo verde, tá bom? Mas o Tesouro Selic gera renda passiva? Não gera renda passiva. O Tesouro Selic é um cavalo de corrida, porém ele é um cavalo de corrida de altíssima segurança. Altíssima segurança, ou seja, se você quer ver seu dinheiro crescer a 100% do CDI com zero estresse, é Tesouro Selic na boa. Putz, mas eu precisava de renda passiva, então Tesouro Selic não serve para você, tá? Mas Tesouro Selic, já fiz vários vídeos, todas as lives, todos os comentários que eu faço, Tesouro Selic, e vá com Deus que você não vai ter nenhum problema com ele. Fundos imobiliários, geração de renda passiva são os aluguéis mensais, caem praticamente todo dia 15. Quais são os tipos de títulos? Todos os títulos têm um foco na geração de renda passiva. Existe fundo imobiliário com foco em crescimento? Desconheço, tá? E ele tem um potencial de crescimento limitado, ou seja,
você não vai conseguir ter crescimento expressivo nas cotas. Pelo menos nos últimos anos a gente não tem visto nada disso. A não ser que o mercado fique maluco de novo e decida comprar fundo imobiliário a torto e direito, mas acho que isso não vai acontecer tão rápido, então não vejo nenhum potencial de crescimento nas cotas do fundo imobiliário. Ações e estoques. Ações são empresas brasileiras, estoques ações americanas, aqui incluindo as BDRs. A renda passiva gerada são os dividendos, que caem 1, 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Depende da diretoria da empresa. Então, quais são as empresas de geração de renda passiva nessa categoria? Empresas de segmentos que demandam pouco investimento, CAPEX, tá? Ou seja, o cara não tem o que fazer com o dinheiro, acaba distribuindo em forma de dividendos, tipo banco, seguradoras, transmissoras de energia elétrica e etc. Tá? Cavucando a gente descobre quais são essas empresas que não tem muito o que investir. Então, são boas pagadoras de dividendos. Quais são as empresas que não são boas pagadoras de dividendos e que têm um potencial de crescimento? Tá? São empresas que pegam um lucro e reinvestem nela mesma, empresas de consumo, de tecnologia, principalmente farmacêuticas, locadoras, que têm que comprar um monte de carro e etc. Então, a gente espera que essas empresas, por terem um alto capex, alta necessidade de investimento e reinvestimento do lucro, elas não vão pagar renda passiva para a gente, então a gente espera que pelo menos elas tenham uma rentabilidade muito alta. E por essa história de ter que usar muito dinheiro, às vezes pegar dinheiro emprestado, ter dívida alta e etc., se configura um investimento um pouco mais perigoso do que os investimentos focados em renda passiva. Criptomoeda, desconheço ou não vou considerar aqui stake, earn, etc., que é uma merrequinha que paga de renda passiva nas criptomoedas, então a gente ignora. Criptomoeda praticamente é um tipo de investimento 100% focado no crescimento, altíssimo risco, e sempre falo que só vale a pena colocar dinheiro em Bitcoin e nada mais. Mas aí cada um faz a besteira que quiser. Eu só coloco o dinheiro em Bitcoin. Então, o modelo de criação de uma carteira de investimento a gente sempre questiona, né? Primeiro, qual é a sua aversão ao risco, para a gente identificar que tipo de ativo você vai querer, e a sua necessidade de renda passiva já. Você precisa de renda passiva agora? Preciso. Opa, então a gente vai ter que focar bastante aqui nas vaquinhas e vamos ver qual é a sua aversão ao risco. Então a gente tem vaca mais arriscada, vaca menos arriscada. Se você falar, não, eu não tenho nenhuma necessidade de renda passiva agora, estou trabalhando, tenho dinheiro pra caramba e etc. E topo bastante risco. Opa, então a gente pode fazer uma carteira cheia de cavalos, arriscados inclusive, né? Existem empresas que são ações, por exemplo, que têm potencial de crescimento, né? Potencial. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Tá? Então, você respondendo as suas duas perguntas, a gente consegue imaginar como seria a composição de uma carteira para você. Então, quando a gente olha aqui, isso aqui é um print do Syntax, tá? De um cliente que tem 134 mil reais, a gente olha essa carteira dele e fala, essa carteira é geradora de renda passiva ou não? Tem 10% em ações, 20% em fundo imobiliário, 46% em tesouro, 1% de cripto e 21% de BDR, que são ações americanas. Por que eu não consigo responder isso? Eu consigo responder que 20% dela é focada em renda passiva com certeza, que são os fundos imobiliários que não têm cavalo na composição. Agora, as ações, eu não sei se as ações dessa pessoa são ações de geração de dividendos ou se são ações de crescimento. Se for 100% empresas focadas na distribuição de dividendos, então seria mais 10% colocaríamos aqui, junto com as vaquinhas. Mas eu não sei, a gente teria que abrir aqui para ver. E a mesma coisa vale para o tesouro. Se essa pessoa tiver 46% do tesouro em Selic, essa dinheirama toda não vai gerar nada de renda passiva. Tá? O mesmo vale para a BDR. Então, é uma distribuição que quando você olha, você somente imagina a temperatura da carteira, qual é a aversão ao risco da pessoa. Mas você não pode responder ainda, a gente não sabe se é uma carteira focada em geração de renda passiva. Tá? A gente só pode olhar o seguinte, ela tem 46% em renda fixa, tá? E ela tem 30% em ações e tem 20% em fundos imobiliários. É uma carteira moderada / agressiva, porque elas têm somente, entre aspas, 46% em tesouro direto. Tá? Então é uma pessoa que a aversão ao risco dela é um pouco mais alto do que uma pessoa que está começando, tá? Por ter somente 46% do tesouro, mas a gente ainda não consegue descobrir, porque a gente precisa ir para a segunda etapa agora, que é analisar investimentos um a um. Então vamos lá? Então, mostrando para vocês, no caso ali que eu falei das ações, né? Então imagina uma ação, uma carteira que tenha Banco do Brasil. O PIL do Banco do Brasil, no dia da gravação do vídeo, 4,37 e o dividend yield de 8,07. Ou seja, fica caracterizado pelo PL muito baixo e pelo dividend yield muito alto que esta é uma ação, neste momento, com altíssima capacidade de geração de renda passiva. Está aqui, ó. Tá?
Em 5 anos, o preço do Banco do Brasil cresceu 0. Só que 0 mais a renda passiva gerada. Vamos extrapolar que em 5 anos gerou 8%, 5 vezes 8, 40, deu 40,77. Tá? Esse é o crescimento. Então, provando para vocês que uma ação fantástica de geração de renda passiva não cresceu nada. Nossa, Christian, que merda! Quem compra o Banco do Brasil? Quem compra o Banco do Brasil é quem quer renda passiva. O cara quer ganhar 8%. Tá? Por ano em forma de renda passiva sem estresse, que o Banco do Brasil é vaquinha, tranquilo, está na sombra. Agora, não espere que o Banco do Brasil triplique de preço, isso não vai acontecer. Em contrapartida, a gente tem a WEG, fabricante de motores elétricos, tintas, vernizes, etc., lá do sul do Brasil. Olha o PL dela, 32, uma empresa sendo vendida a múltiplos altíssimos. Olha quanto que ela paga de dividendo, 1% ao ano, gente. Praticamente nada, porque ela reinveste todo o dinheiro nela mesma. Conclusão, a WEG é um cavalo de corrida. Tá? Quanto que ela cresceu em 5 anos? 285%, mais 5% de dividendo, dá 290%. Nossa, foi um investimento muito melhor do que o Banco do Brasil. Lógico que foi. Lógico que foi. O risco também é na mesma proporção, 5, 10 vezes maior. Tá bom? E se nesse período de 5 anos o cliente, o amigo, a pessoa precisasse de renda passiva, estava ferrado se ele tivesse WEG. O patrimônio dele cresceu. Ah, mas ele é uma pessoa que quer viver de rentabilidade. Cara, show de bola. É extremamente complicado você ter que vender suas cotas todo mês para pagar as contas. Eu acho isso um absurdo, mas respeito quem consegue. Nunca vi ninguém que faz isso, talvez um dia eu conheça. Agora, o cara que lá há 5 anos atrás tomou a decisão que queria colocar dinheiro no Banco do Brasil, que ele precisava de renda passiva para ajudar a pagar as contas, ele está aqui hoje com o Banco do Brasil ainda, talvez com a mesma quantidade de cota que ele tinha, e está feliz da vida, fala, não, estou de boa, não tive estresse, a volatilidade não me pegou, está tudo bem, eu recebo aqui meus dividendos do Banco do Brasil e sigo minha vida. O cara da WEG está lá rindo, eu tenho muito mais dinheiro que você. Tudo bem, parceiro. Só que se você precisar de dinheiro, você vai ter que vender seus cavalos. Enquanto o cara que tem WEG só vai utilizar os dividendos recebidos. Entenderam a diferença entre um ativo que é mais tranquilo, que tem alta capacidade de geração de renda passiva, versus um ativo que tem o potencial de crescimento, mas não vai te gerar renda passiva? Você tem que escolher o que você quer na sua carteira. Você tem que escolher na sua carteira. Vamos pegar empresas americanas, só para a gente continuar o estudo. Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa de crescimento. Cara, PL de 25, atenção, Estados Unidos o PL é bem mais esticado que no Brasil. Tá? O dividend yield dela é de 3%. Cresceu em 5 anos somente 20%, mais 5 vezes 3, 15, daí aí mais 15, dá 35% em 5 anos. Tudo bem. Isso é crescimento? Não, não é um crescimento muito alto em absoluto. Tá? Mas, vamos dar uma olhadinha numa empresa de tecnologia? Vamos pegar a NVIDIA, tá? Que é uma empresa que explodiu, PL dela 76, ou seja, você está pagando aí 4, 5 vezes mais caro na NVIDIA do que na Coca-Cola, e o dividend dela foi 0. Foi 0. Tá? Lógico que em 5 anos o crescimento dela foi de 3.000%, mais 0,05 de dividendo deu 3.000%, se caracterizando um investimento total muito, muito superior à Coca-Cola, que é uma empresa mais tranquila, tá? Obviamente, repetindo o que eu já falei nas ações, se você precisava 5 anos atrás de dividendos de empresa americana para ajudar a pagar as contas, se você comprou a NVIDIA, você não ia conseguir através de dividendos, ia ter que vender cota todo mês para pagar, enquanto se o 3% da Coca-Cola era suficiente para você, você passou a estresse 0. Entendeu o conceito? Então vamos seguir. Olha lá. Zé fala, cara, eu tenho 50% em ações. Eu tenho Banco do Brasil, Coca-Cola, só empresinha tranquila. E a menina fala, nossa, você é louco. Eu somente tenho 25% de ação. Só que ela tem Magazine Luiza, Cielo, Casa Bahia e Pets. Ou seja, quem que está arriscando mais aqui? Um cara que tem um alto patrimônio em ações defensivas e geradoras de renda passiva? Ou a moça que fala que tem somente 1/4 do investimento dela em ações, porém extremamente arriscadas, voláteis e com praticamente 0 capacidade de geração de renda passiva? É uma pergunta, não tem resposta. Não tem resposta. Tá? É mais para você analisar. Não adianta, não. Você pode ter 100% da sua carteira de ações e eu falar para você que você não é maluco.
Tá? E você pode ter 10% da sua carteira em ações e eu falar que você é um tonto pelas ações que você tem. Então nunca nada vai substituir o estudo das ações, das empresas, para a gente poder deliberar sobre isso. Vamos continuar? Vamos lá. Então, eu acabei de inventar aqui a escala CB. Né? Uma brincadeirinha aqui sobre escala. Então, desse lado aqui, pessoal, é a renda passiva, aonde você tem pais, você tem a geração de renda passiva, que é o leitinho da vaca, e recebe muita renda passiva. Desse lado da escala, nós estamos procurando crescimento. Pouca geração de renda passiva, bombas acontecem toda hora, porém tem um potencial de crescimento. Sem risco, sem crescimento. Obviamente, quanto mais para cá, na escala, mais arriscado fica a sua carteira. Tá? Então, desse lado aqui, você tem o menor risco, tem a menor volatilidade, vai crescer menos, mas você tem maior geração de renda passiva e você tem menor esforço do gerenciamento. Não tem tanta notícia nas suas empresas, porque, de novo, elas têm muita sobra de caixa, tem muito lucro acumulado e muito potencial para segurar, inclusive, uma crise, porque ela tem muito dinheiro sobrando, tem baixa dívida. Já aqui, o risco é muito maior, a volatilidade é muito maior, o potencial de crescimento é muito maior, a geração de renda passiva é quase nula e você tem que gastar muito tempo estudando, lendo e vendo o que está acontecendo com a empresa, porque o simples fato de continuar numa empresa ou não é uma decisão que você tem que tomar toda hora nas empresas de crescimento. Já nas empresas de renda passiva, menos. Tá? Então você que tem que decidir em que quadrante você vai colocar a sua carteira, tá? Baseado em tudo que você está escutando aqui hoje. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Giovanni Mepeteste PRK, tem de 20 a 30 anos, solteiro, não tem filhos, trabalha e sobra dinheiro todo mês. Tá? Ele tem aversão ao risco porque ele não conhece muito investimento, mas ele não precisa de renda passiva. Tá? Ele tem aversão ao risco porque ele não conhece. Ele não precisa de renda passiva porque está no começo da carreira dele. Então, como seria a posição dele na escala CB? Poderia estar mais ou menos para cá. Tá? Poderia ser uma carteira um pouco mais quente. Não precisa ser uma carteira 100% focada em renda passiva que não vai crescer nada. Ele não está na idade para isso. Ele tem nada a perder. Não tem filhos ainda. Nem é casado. Né? Pode ter a carteira um pouquinho mais quente. Ah, Cristian, ele poderia estar aqui? Não, aqui acho que é exagerado. Ninguém deveria estar aqui. A não ser um cara que quer fazer um all-in na vida. Né? O cara já está querendo arriscar tudo, aí ele vem para cá e seja o que Deus quiser. Né? Eu acho que aqui é uma posição boa. Aqui também não estaria errado. Tá bom? Aqui não tem nenhum problema quanto a isso, mas o cliente tem que saber que ele vai ter um menor crescimento. Tá? E talvez pela idade ele tem que arriscar um pouquinho mais, porque senão também não vale a pena. Né? Então, vamos falar. Helena Ostapenko, 30, 40 anos, casada, 2 filhos, sobra dinheiro. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tem aversão ao risco, ela não conhece investimento. E ela não precisa de renda passiva. Tá vendo? Porque ela trabalha, a gente sobra um pouquinho todo mês. Então, para que ela... Né? Pode até precisar um pouquinho, mas não precisa. Então, aonde a gente colocaria a carteira dela? Aonde a gente colocaria ela? Talvez aqui no meio. Aqui no meio ou até aqui. Focar a carteira dela em crescimento. Opa, peraí. Já não é assim, né? Ela já tem 2 filhos, né? Tem um patrimônio maior, com certeza. Já estamos numa posição agora de proteção, já não é mais foco no crescimento a qualquer preço. Mas também não é momento de ela falar, não, coloca tudo em renda passiva e estou de boa de crescer devagarzinho. Não. Eu acho que posicionar a carteira dela por aqui, por mim, parece ser uma opção legal. Denis Shapovalov, vamos lá. Quem é o Denis? O Denis tem de 40 a 60 anos, é casado, 2 filhos, trabalha e não sobra dinheiro. Não sobra. Não sobra. Por algum motivo a vida do Denis pode estar, né, ajudando os filhos, etc. Está apertada, com o filho na faculdade, está apertado, cara, está apertado. Tem aversão ao risco, não conhece nada de investimento, tá? Mas precisa de renda passiva. Precisa de renda passiva. Então a carteira dele já dá para imaginar que a gente teria que colocar a carteira dele mais por esse lado, tá? Ou a gente vai colocar ela para cá, ou a gente vai colocar ela para cá. Para lá? Jamais. Jamais. O cara está precisando de grana todo mês, tá? A gente não quer que o dinheiro dele acabe, a gente não quer que ele venda as vacas nem os cavalos para pagar as contas. A gente vai tentar fazer com que ele consiga a geração de renda passiva dele aqui, ó. Tá?
com renda passiva. Se ele tiver grana para isso e a gente conseguir, pô, fantástico. Se ele conseguir, né? Tudo de bom, porque ele vai ter muito menos estresse ao tomar conta de uma carteira de renda passiva. Roger Federer. O que tem o Roger Federer? O Roger Federer tem mais de 60 anos, casado, tem 2 filhos, é aposentado, não sobra dinheiro todo mês, que a aposentadoria dele é muito pouca. Os filhos já estão criados, independentes, não precisa ficar ajudando ninguém. E ele quer qualidade de vida e não quer ter risco. Ele tem aversão ao risco, tá? Porque não conhece investimento e precisa de renda passiva já. Bem, pessoal, aqui parece que ficou claro que na escala CB a gente vai colocar o Roger Federer nesta posição. Vamos fazer a carteira dele focar 100% em renda passiva para ele curtir a vida, gente. 60 anos, já trabalhou pra caramba, está aposentado, né? E se o dinheiro que ele tem guardado é suficiente para a renda passiva gerada pelo dinheiro que ele tem guardado for suficiente para o delta que ele precisa para pagar as contas, então fechou. Colocaria uma carteira 100% focada em renda passiva, aqui também não estaria errado. O que está errado é um cara desse vir e investir para esse lado. Porque toda hora ele vai precisar do dinheiro. Aí a volatilidade dele acaba com ele, porque na hora que ele precisa vender, caiu. Caiu por quê? Caiu porque a bolsa cai. Aí o cara, né, foi tentar dar uma tacada de sorte, pegou o dinheiro dele, pegou uma previdência privada e etc. Foi lá e pau! Eu quero crescer. Vou ficar rico depois de velho. Não vai ficar, amigo. Não vai ficar. Já juntou dinheiro? Tem uma previdência privada que quer sacar? Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Menos isso. Mais paz. Ó. Que é paz. Ó. Não inventa moda, brother. Não inventa moda. Vamos lá. Então, estamos aqui no nosso grande resumão desse vídeo que fala que vaca não corre e cavalo não dá leite. Desse lado das vaquinhas, do leitinho, fundo imobiliário. Todo dia 15, 0,6 a 1% ao mês. Tomara que você tenha dinheiro suficiente versus 0,85 ao mês. Você tem uma renda passiva adicional para você pagar todas as suas contas e sobrar para você viajar, passear e comer o do bem e do melhor. Né? Esse é o foco. No meio, a gente tem tesouro e ações. Lembrando que ações, temos ações focadas em renda passiva, ações focadas em crescimento, assim como a gente tem os estoques focados em renda passiva e temos estoques focados em crescimento. Então aqui os dois ficam no meio e cripto basicamente é um tipo de investimento que é somente focado em crescimento. Beleza, galera? Então, tá aí a apresentação onde eu termino com essa frase que eu vou falar agora direto para todo mundo. Vaca não corre e cavalo não dá leite. Você tem que escolher o que você quer fazer. Você tem que analisar a fase da vida que você está. E com isso você vai identificar qual é o tipo de investimento que é melhor para você. Se você precisa de renda passiva e você tem dinheiro para gerar uma renda passiva, que é justamente a necessidade que você tem, então você faça o favor para você mesmo de estudar investimentos focados em renda passiva. Se você já tem dinheiro, está de boa, tem aposentadoria sua, é jovem, tem dinheiro sobrando, não tem aversão ao risco, topa ter uma carteira extremamente arriscada, cheia de volatilidade, mas você quer tentar aproveitar o crescimento, quer tentar enriquecer, mudar de padrão de vida, topa, né, ir para a bolsa para arriscar, comprar uma empresa de crescimento e colocar dinheiro quando ela cair, porque ela vai cair, né? Tem que ter muita resiliência, tem que ter muito estudo e etc. Obviamente as empresas de crescimento podem mudar a sua vida. A grande diferença na mudança de vida entre os dois é que mudar de vida com empresas com uma carteira focada em renda passiva demora muito mais que esses caras aqui. Demora muito mais. Porém, focar numa empresa, focar numa carteira de crescimento, o risco vai lá para cima. E aí, o cara que está tomando conta de uma carteira dessa tem que ser muito, mas muito craque. Tá? E eu acho pouco provável que exista aí no Brasil, no planeta Terra, alguém que consiga administrar uma carteira de crescimento ao longo de 10 anos e bater com folga o CDI. Tá? É muito difícil bater a Selic. É muito difícil bater a Selic com o crescimento.
Então, por isso que eu particularmente fico tranquilo com a minha carteira, que ela é focada em dividendos, focada em renda passiva, e eu tenho algo que para mim é extremamente importante, que é paz. Mas, cada um tem o seu perfil, e cada um vai decidir que tipo de investimento vai colocar dentro da carteira, e o mais legal é ter os dois, tá? Na grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, eu acho que você vai fazer um pupurri entre ativos geradores de renda passiva e ativos de crescimento. Estude muito para que você tenha uma assertividade alta nas suas escolhas desses dois animais. Que você, com seus estudos, consiga encontrar as vacas leiteiras, não a que gera mais leite, mas aquela que vai ter muita saúde, para gerar uma quantidade de leite boa para você por muitos e muitos anos. Talvez as vacas com a maior capacidade de geração de renda passiva tenham algum problema escondido. Então não seja guloso. Idem para as empresas de crescimento. Vai ter que estudar um golinho mais para encontrar essas empresas, para ler sobre os seus balanços, acompanhar tudo o que está acontecendo com ela, ter um pouco de sorte também, porque aqui uma canetada de governo, uma lei nova, etc., acaba com o seu sonho. Então, com muito estudo, talvez você consiga. É muito mais difícil aqui, tá? É muito mais difícil, mas não é impossível. Boa sorte para você, conte sempre comigo. Caso queira utilizar a ferramenta Syntax, entre em contato aqui na descrição abaixo. E se quiser falar comigo sobre cursos de investimento, meu formulário está aqui embaixo para você apertar o dedão. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!